Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Fabinho Barbosa novamente. Hoje eu quero conversar com vocês mais uma vez sobre o assunto nosso aqui, sobre o mundo da leitura e o mundo dos livros. Hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui é como não ler livros. Isso mesmo. Não sei se você já terminou de ler um livro e percebeu que depois de poucos dias não se lembrava de quase nada. Ou você é daquelas pessoas que compra vários livros, leva para casa, coloca na estante da casa, mas aqueles livros ficam parados ali. Então, este vídeo de hoje, essa nossa conversa de hoje, eu vou mostrar para você como não ler livros. Isso mesmo. Parece estranha a nossa conversa de hoje, mas ao conhecer os erros mais comuns, você vai aprender a ler de maneira muito melhor. E é isso que eu espero nesse vídeo aqui. Bora lá então para o nosso conteúdo, porque eu sei que você está ansioso, ansiosa por aquilo que nós vamos conversar aqui hoje. Olha só, não leia sem um objetivo, isso mesmo. Um dos maiores erros quando nós abrimos um livro é abrir este livro sem saber o porquê. Você deve se perguntar antes o que eu quero aprender desse livro. E outra questão que você também precisa fazer, qual problema este livro pode resolver? E o que eu espero levar da leitura deste livro? Quando a gente lê sem propósito, dificilmente a gente consegue reter o conteúdo do livro. Outro erro ao ler livros e que para mim foi necessário ao longo do processo entender e aprender é você procurar não tentar ler rápido para terminar aquele livro. Ler mais rápido nem sempre significa aprender mais. Isso é uma verdade que você, ao longo do tempo que você começa a ler livros, você vai compreendendo, vai entendendo. Sabe por quê? É melhor compreender um capítulo do que terminar um livro inteiro e você não conseguir absorver nada, sabe? Livro ou ler não é corrida, ler é aprendizado. Outra questão também que considero importante nesse processo nosso de leitura é que não podemos ler de forma passiva. Nós não podemos ser apenas um espectador do livro. Nós precisamos fazer perguntas ao livro, nós precisamos aprender a grifar ideias importantes, escrever anotações, conversar mentalmente com o autor. Sabe por quê? Porque a leitura ativa, ela transforma a informação em conhecimento. Olha só, esse outro conselho que eu quero dar para vocês aqui, na verdade, ele pode ser um erro no início, mas ao longo do processo ele passa a ser um benefício também. Na minha experiência como leitor, você deve procurar ler um livro de cada vez. Mas ao longo do processo, e até tem muitos estudos, até o nosso professor Olavo Carvalho chegou a dizer que é importante que você leia vários livros ao mesmo tempo. Agora, eu acredito que nesse processo nosso que estamos no começo aqui, é importante que você não leia muitos livros ao mesmo tempo. Você começa a ler 5 livros e no final você não termina nenhum, e aí bate uma frustração em você. Então, o que você deve fazer? Escolha 1 ou 2 livros e vá até o final. Seja consistente nessa leitura do livro, que a consistência vale mais do que a quantidade. Agora, você que tem estado com a gente aqui nas nossas conversas sobre leitura e sobre livros, esse erro geralmente é um erro que, quando estamos iniciando a leitura, cometemos, porque nós temos aquela pressa nossa de terminar de ler o livro. Agora, esse erro você deve evitar. Não leia sem revisar. Se você nunca revisa o que leu, grande parte do que você está lendo vai ser esquecido. Por isso, você deve reservar alguns minutos para você revisar anotações, fazer um resumo, explicar o conteúdo para outra pessoa. É assim que o aprendizado ele se consolida. Não leia apenas para acumular informação.
conhecimento sem prática, ele tem pouco valor. Depois de cada livro, você deve se perguntar: o que eu vou colocar em prática ainda esta semana? E uma ideia que pode ser aplicada vale mais do que 100 que pode ser esquecidas. Ai, que legal que você está aceitando a nossa conversa aqui, nosso bate-papo aqui. Então eu quero te apresentar o último erro que geralmente nós cometemos, não compre livros que você nunca pretende ler. Olha só, ter muitos livros não significa ser um bom leitor. Tem pessoas que têm uma biblioteca grande em casa, mas você vai perguntar se leu algum livro? Não, eu não li, eu gosto de comprar os livros, eu deixo aí para ler, mas ainda não consegui ler. Sabe o que você deve fazer? Priorize a qualidade na leitura, não a quantidade na estante. Olha só, o meu último conselho é: leia o que realmente faz sentido para os seus objetivos. Olha só, estamos chegando no final da nossa conversa. E como você já sabe como não ler livros, procure evitar esses 7 erros e a sua leitura vai se tornar muito mais eficiente, prazerosa e eu acredito também transformadora. Agora deixa eu te perguntar alguma coisa, qual desses erros você já cometeu? Se você já cometeu algum desses erros, escreva no comentário para que eu possa ler a sua resposta. E que legal que você chegou até o final do nosso vídeo. E se esse vídeo ajudou você, faça o seguinte: compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal e nos ajude a avançar nessa tarefa, nessa missão que temos de tornar a leitura um processo mais prazeroso na vida das pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau!